pela história do mulo, não há um animal como o cavalo que aguente o trabalho que um mulo aguenta. Apesar disso, ele não tem semente para procriar. Ser mulo é ser um morto. Ser mulo é não poder gerar descendência. Ele pode ter contato com as fêmeas, não vai gerar. Não está na semente original. E o que isso tem a ver, meus irmãos? Tem a ver que nós temos que ser transformados. E nós temos que olhar na Bíblia e olhar onde foi que Deus disse que eu deveria vir à existência. Amém. Você compreende? Amém. Você olha na planta assim, você olha nos animais, e essas baleias, esses peixes, Deus falou lá no princípio para existir, eles estão na originalidade. E Deus falou, meus irmãos, e eu já vou adiantar um pouquinho, o livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, é a formação de um novo Éden. É Deus falando sua palavra. Quando João foi escrever o livro de Apocalipse, você vê que João começa a escrever o que Deus ordenou. Olha, você escreve as coisas que você viu aí. E era a palavra de Deus sendo escrita. Era ali a sementeira de Deus, eram as sementes de Deus. Deus falou, irmão Branco diz que o mundo pode ter demorado centenas de milhões e bilhões de anos para vir tudo aquilo à existência, ou depois que formou a terra, ou depois que começou a formar, depois de haja luz, até o homem houve exatamente 6.000 anos. Mas antes pode que tenha sido centenas e milhões e trilhões de anos. E quando Deus falou para João o revelador escrever o Apocalipse, sinceramente, foram 2.000 anos para que esta plantação pudesse chegar até o seu término. É nisso que nós vamos chegar, certo, meus irmãos? 57, poder de transformação. Ele trabalhou e estava em sua mente. E se você notar, veio como por evolução, certo? Transformai-vos, como por evolução. Não que um animal evoluiu para um outro animal, e desse outro animal para outro, e aqueles que ficaram para trás deixaram de existir. Não! Deus foi aperfeiçoando sua criação. Nós vamos ler, irmão Brana. Deus foi aperfeiçoando. Ele fez um animal pequeno, um animal rasteiro. Ele fez os répteis, ele fez os mamíferos. Ele foi aperfeiçoando. Depois veio os grandes animais, os tigres. E por fim chegou ao homem. Certo? E nós vamos notar isso durante as eras da igreja. Transformai-vos. Como se ele estivesse aprendendo o tempo todo, fazendo algo maior e maior. Porém, veja, ele estava acima de tudo isso. Deus estava acima de toda a sua criação. E apenas deixou que evoluísse até isso. Veja, tudo que ele começou a trazer sobre a terra, desde a vida botânica e peixes e assim por diante, progrediu até os pássaros e os animais. Então, algo à sua própria imagem. Um homem. E parou aí. Veja, porque foi até a sua perfeição do que ele queria. Meus irmãos, é nestes pontos que eu gostaria de parar um pouquinho. Ver o que Deus tem feito durante 7 eras da igreja. Como Deus começou depois daquele caos em Niceia, quando a igreja primitiva foi morta, quando os primeiros cristãos foram perseguidos, e a boa palavra de Deus foi obscurecida do povo. A terra, vamos dizer assim, a igreja era sem forma e vazia. A igreja não tinha luz. A igreja era vazia porque não tinha o preenchimento do Espírito Santo. E se você vê na foto das eras, olha, exatamente na era de Columba, uma escuridão total. Mas Deus disse uma palavra e aquela palavra deveria cumprir. No entardecer haverá luz. Meus irmãos, 90.
Ele tinha tudo isso em mente e ele disse: haja. Agora isso é Gênesis 1. Veja, haja isto, haja aquilo, haja. Ele estava semeando. Deus, quando escreveu o livro de Apocalipse, o que Deus estava fazendo? Ele estava semeando, meus irmãos. Deus estava semeando 7 eras da igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve. E a igreja de Éfeso, Paulo talvez nem estava em operação ainda, ou digamos que já estava, mas Irineu, Martim, Columba, Lutero, eles nem tinham vindo à existência, mas Deus estava semeando. A igreja, ao anjo que está em Filadélfia, ao anjo que está em Laodiceia, ele estava semeando, porque você sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é semente. A palavra de Deus é semente. E Jesus fala em São Lucas capítulo 8, versículo 11, falando sobre a parábola do semeador. Quando o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre pedregais, outra caiu entre espinhos, e os discípulos perguntaram a Jesus o que significa isso. Jesus disse: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Uma semente caiu na primeira era, outra semente caiu na segunda era, as demais sementes foram caindo, terceira, quarta, até que chegou a nossa era, até que chegou o tempo de não gerar mais girino. Vocês me entendem? Não gerar mais répteis, não gerar mais luteranos. Agora estamos falando de uma criação, de algo superior a todos. Amém. Algo igual a Deus. Amém. Deus chegou a um patamar de fazer algo semelhante a Ele. Amém. E nessa criação de 7 eras da igreja, Deus foi lá atrás e fez um Lutero, Deus fez um Wesley, Deus fez Pentecostais, mas Deus ainda não estava satisfeito. Enquanto Deus não chegou a um homem que era a sua própria imagem e semelhança, Ele não parou. Ele continuou trabalhando, Ele continuou dizendo: haja, haja, haja luminares, e haja répteis, e haja, e foi fazendo, meus irmãos. Vocês começam a entender onde queremos chegar? Oh, meus irmãos, obra-prima 46, quando Ele começou a trabalhar com as coisas que rastejam, transformai-vos. O que nós somos, meus irmãos? Nós não somos algo que rasteja. Os pequenos animais sobre a terra. Então Ele começou a trazer isso daquilo para algo maior. Então finalmente Ele trouxe isso para os animais maiores, tais como leão, tigre. Não, também não somos leão, não somos tigre. Precisa ter uma mente espiritual nessa hora. Nós não somos Lutero, nós não somos Wesley, nós não somos pentecostais. Alguém acha que a mensagem pentecostal é a melhor que existe? Não é a melhor que existe. Talvez é a mais parecida com o homem, talvez seja a serpente. Porque a serpente é o animal mais parecido com Adão. É o animal mais astuto de todas as alimárias do campo. Tá certo, alimárias ou alimarias? Mas não é ainda o perfeito de Deus. Oh, meus irmãos, então Ele trouxe aquilo na vida, talvez de macacos, símios e assim por diante. Agora, não uma evolução como nós pensamos que veio um do outro. Aquilo foi uma criação completa de Deus, Deus trabalhando em um exemplo. Mas finalmente ali veio sobre a terra a perfeição. Meus irmãos, finalmente, depois que Deus criou Lutero, criou Wesley, criou Pentecostais, finalmente ali veio sobre a terra a perfeição. E este foi o homem. Você vê que Deus trabalhou, Deus falou durante 7 eras da igreja, mas quando chegou na 7ª era da igreja, que a perfeição chegou, isso estava predito nas Escrituras. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8: a caridade nunca falha,
Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Isso é, antes de Deus terminar sua criação, Deus deu essas coisas para a igreja. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier Adão, Deus, na sua mente, ele podia pensar assim: eu não posso parar de trabalhar no terceiro dia, eu não posso parar de falar no quarto dia, eu não posso parar de falar aqui na quinta era da igreja, eu tenho que chegar até o sexto dia, formar Adão e depois descansar. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Certo, meus irmãos? Obra-prima 47. Finalmente ali veio sobre a terra a perfeição.